tem como recuperar depois. Então, eu queria começar com uma... Maria Aparecida, pode ligar a sua câmera também? Eu queria começar com uma apresentação de vocês, né? Nós estamos nesse recomeço, né? Voltando à primeira página. Então, eu queria fazer uma mini rodada. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse para o grupo que está aqui, né? E em breve nós vamos estar todos novamente fisicamente juntos, presencialmente juntos, mas vamos ouvir um pouco de cada um para trazer a presença de cada um para esse grupo de hoje, tá? Então, quem quiser se apresentar, é só levantar o dedinho. Então, a Kátia quer começar. Por favor, Kátia. Eu sou a Kátia Marcon, eu moro em Porto Alegre e estou fazendo esse curso aí em São Paulo. É um desafio para mim, porque esse deslocar até ali é um trabalho que eu tenho que fazer, né? Mas tá bem bom. É isso. Eu sou Maria Aparecida, também estou fazendo esse curso. E moro aqui em São Paulo mesmo. E sou da mesma turma que a Kátia. E aprendo com a Kátia quando ela diz que é se deslocar até ali. Te amo, Kátia. Kátia. De Porto Alegre, ela fala assim, é se deslocar até ali. Fala um pouco da tua profissão, para todos se situarem. A minha profissão, eu estou aposentada agora no momento, mas eu trabalhei com fotografia há muito tempo, acho que uns 30 anos, e 5 anos eu trabalhei com vídeo e edição e com filmagens, que daí eu me encontrei, né? Mas a constelação sempre me chamou a atenção, né? E fiz várias para mim, né? E uma pessoa me orientou que eu procurasse fazer a formação e, em seguida, assim que eu começasse a trabalhar. Então, estou aqui. Legal. E você, Maria Aparecida? Eu sou advogada e psicóloga e trabalho nas duas áreas. Na área de direito é família. E também tenho especialização em Rorschach, teste das manchas. Dou aula também sobre teste Rorschach. É isso. Muito bom. E agora, quem fala? Fala, Posso Vânia. falar? Sim. Olá, eu sou Vânia, estou chegando agora, né, para começar o curso. Sou psicóloga, trabalho na área de família, trabalho também nessa interface com direito. Agora eu trabalho na área de família, mas trabalhei na área criminal, medida socioeducativa, abrigos, enfim, essa é a minha trajetória. Vim fazer o curso também indicada por uma pessoa na área de família muito forte, os conflitos, enfim. Acho que pode agregar bastante, agregar pessoalmente. Também já fiz algumas constelações para mim e achei muito emocionante. Então, é isso. Estou aqui para isso. Prazer. Tá legal, bem-vinda. Posso falar? Pode. Então, meu nome é Vera, moro numa ilha, Ilha Bela. Deslocamento talvez seja até mais complexo que o da Kátia, porque às vezes de balsa é complicado. Levo 4 horas para chegar a São Paulo, contando com a travessia. Mas estou no meio de uma mudança também, estou me mudando para São Sebastião, mas continuo trabalhando em Ilhabela. Sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga, tenho uma especialização em educação empreendedora, mas não atuei na área, e atualmente estou concluindo outra formação em neuropsicopedagogia. E eu vejo que a constelação pode ser uma ferramenta bastante interessante para o meu trabalho. Eu sou psicopedagoga da rede municipal de Ilhabela. Eu trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem
E fiz algumas vezes constelação, bem poucas, ainda quero fazer mais, e vejo o resultado assim impactante. Na minha vida trouxe assim, muitos ganhos, né? E quero ampliar isso. Acho que é uma ferramenta que chega aí ao nosso dispor, né? E é isso. Vamos explicando aí. Muito bem. Quem mais? Posso falar? Pode. Eu sou Fernanda, eu sou nutricionista. Esse primeiro encontro eu não assisti, né? Porque eu entrei, a gente estava no segundo encontro. Então, para mim, vai ser a primeira vez também dessa aula. Eu sempre fui encantada com a constelação. Acho que há uns 9 anos atrás, a primeira vez que eu participei de um grupo com o Almir. E desde então, sempre achei fantástico. E agora está acontecendo essa oportunidade dessa formação, está sendo bem especial. Quer dizer que aquela vez, né, que a gente fez o trabalho juntos, já tem 9 anos aquilo? 9 anos aquilo. Tá. Foi... Eu não me lembro de nada, obviamente, mas eu lembro da nossa primeira experiência com constelação. Não me lembrava que tinha sido comigo também a sua primeira constelação, mas que legal que você está... Que legal que chegou esse tempo, né? Você já estava batendo na trave algumas vezes, né? Foi. Legal. Muito bem. O cavalheiro do grupo deixou as meninas... Ele quer fazer a grande aparição. Aparecido, Leandro Aparecido. Legal. Eu sou Leandro Santos, sou professor em diversas áreas do desenvolvimento humano e eu sou um entusiasta das constelações familiares. Já fiz várias constelações para mim, já participei, sempre trago um monte de pessoas, estilo um evangelizador de constelações familiares. Gosto muito. Estou começando com vocês aqui. E um detalhe, né, do Leandro, é um caso não tão raro, mas acho que o nosso 12º aluno que decide se declarar autorrepetente, e ele está repetindo o curso. Já passaram pelo nosso curso, nesses 10 anos e pouco aí que nós trabalhamos juntos, o Homero, Marisa e eu, entre 300 e 400 pessoas. E aí já teve diversos que resolveram repetir o curso. Mas não são vocês que reprovam, né, Almir? Não. Eles se auto-reprovam. Então tá tudo certo. É porque as pessoas começam a perguntar quando é que eu sei que eu posso começar a trabalhar com constelações. E a resposta que a gente costuma dar é a mesma que a gente recebeu durante a nossa formação com o Renato Bertatti. Nós somos alunos da primeira turma, né? Nos conhecemos no curso, Homero, Marisa e eu. E naquela época também a gente queria saber isso. Quando é que eu sei que eu posso começar a trabalhar? E a resposta ela é um pouco enigmática. É quando você perceber que você tem uma permissão interna para trabalhar. Ou seja, é o famoso ser que sabe, né? Só que um pouco mais profundo e um pouco mais cauteloso, né? A tal da permissão interna. E aí o Leandro, como outros, né? Mas não é maioria, nem é tanta gente assim, resolveu começar de novo o curso e muito legal a gente estar junto de novo. Vamos ver se no decorrer do curso ou no final você fala coisas parecidas com o que a gente ouviu dos alunos que dobraram, fizeram 2 vezes, tá? Perfeito. Mas então, minha gente, muito grato aí. Estou com o fone aberto, tá? Tá legal, velho. Podemos continuar.
muito grato aí à presença de vocês. Espero que nesse tempo que a gente vai estar junto hoje, vocês possam estar com os celulares desligados ou pelo menos guardados em outro aposento da sua casa, em outro cômodo aí, para que você possa estar totalmente aqui, totalmente presente. E infelizmente tem que falar isso, porque hoje em dia não é tão fácil, né, que as pessoas fiquem por um par de horas longe do celular, né? Mas é para o bom aproveitamento do curso que a gente pede isso, tá? Opa, fala, Kátia. Eu estou com um problema, eu estou no celular. Eu estou também. Não, tá bom. Tudo bem, você não vai ficar lendo mensagem, não vai ficar... A minha conexão caiu porque eu coloquei no modo avião. Mas se colocar no modo avião e ligar o Wi-Fi, fica melhor também. Também para economizar bateria. Eu estou no celular também. Tá legal. Tá bom, o importante é que vocês estejam aqui inteiramente, na medida do possível. Fala, Kátia. Outra pergunta, pode... Das pessoas que estavam no nosso curso, sem ser a Thaís e o Davi, né? As outras pessoas continuarão fazendo a formação? Me parece que sim. Houve alguém que se mudou, né? Sim, foi o Davi e a Thaís. Eles estão em Ribeirão Preto, não é isso? Isso. Então, teve uma pessoa que o Homero comentou. Acho que é a outra Thaís, desistiu. Isso. É o que eu sei. As outras pessoas estão dentro e tem outras pessoas, além da Vera e da Vânia, que também estão começando, mas não chegaram nessa nossa conversa aqui ainda. Então, vamos lá. Então tá, se você perceber que tem um som vazando aí, e esse som é da tua casa, aí é bom você ficar com o microfone desligado. Se não, pode ficar com ele ligado, tranquilo, e me chamar quando você quiser, tá bom? Então, é o seguinte, ó, a teoria relativa a esse nosso primeiro módulo, ela é basicamente sustentada por um livro do Bert chamado As Ordens do Amor. Se existe alguém aqui que ainda não leu As Ordens do Amor, a gente recomenda fortemente, porque ele não é um livro assim de muito fácil leitura, mas ele é um livro básico, muito importante, e é impressionante como tudo que o Bert foi desenvolvendo ao longo das décadas, é impressionante como neste livro você encontra, pelo menos mencionado, tudo o que ele viria a desenvolver depois. Fala, Kátia. Tem muito som, tá entrando muito, tá vazando. Então, vamos descombinar o que eu combinei. Vamos desligar o microfone. Certo. Fico só eu com o microfone ligado. E a partir do momento que eu ver uma luzinha verdinha acesa, eu já sei que você quer falar. E se eu não prestar atenção, você faz mímica, me chama em libras, faz algum movimento aí que eu vou ver você, tá bom? Então, eu estava dizendo As Ordens do Amor. Se você ainda não leu esse livro, a gente recomenda fortemente que você leia. Esse livro, para nós, ele foi muito impactante. Foi o primeiro livro que nós lemos, tanto Homero, Marisa e eu. E, assim, eu acho que eu já reli, porque eu já fiz vários grupos de estudo sobre ele, nesses grupos de estudo online, que eu já faço há alguns anos. A gente vai lendo página por página e comenta, relaciona com casos concretos, faz algumas meditações relacionadas a trechos do livro. E olha, das 5 ou 6 vezes que eu já li, eu encontrei algumas coisas que eu não tinha visto antes. Então, você tem esse livro disponível em PDF, se você não quiser comprar.
Mas se você não quiser comprar agora, depois que você ler a primeira vez e você estiver realmente imerso nas constelações, você vai acabar comprando, porque é um livro para rabiscar, para amassar, para gastar. É um livro para gastar. Então fica aí a referência principal para o conteúdo que nós vamos tratar nesse primeiro encontro, tá bom? Aí, a Fernanda está mostrando, Ordens do Amor. É esse aí, é essa capa feia aí, ainda é a capa atual. Eu noto que é interessante, uma coisa interessante do Bert Hellinger é que a maioria das capas não é muito boa. Eu sou uma pessoa que eu olho bastante para o design, para essas coisas. Não é a minha área é texto. Aliás, eu nem me apresentei, né? Vou me apresentar. Mas eu aprecio muito o aspecto visual, principalmente quando a gente está falando de livros, né? Então, gente, eu sou o Almir, eu sou um jornalista, trabalhei 10 anos na grande imprensa em São Paulo, nasci em São Paulo, morei grande parte da minha vida em São Paulo. Hoje eu moro há alguns anos em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e uma cidade perto de Campinas. E eu conheci constelações no início dos anos 2000 e há praticamente 20 anos não parei de estudar constelações. E como eu já disse, há um pouco mais de 10 anos eu sou parceiro do Homero e da Marisa, oferecendo cursos de formação. De vez em quando a gente se mete a oferecer outras coisas, mas o nosso principal projeto é o curso de formação, tá? Além disso, eu faço, como os consteladores fazem, né? Constelações em grupo. Eu faço na minha cidade, em Indaiatuba, faço em Campinas, faço em São Paulo, faço em Brasília e também em Manaus, agora que a gente tem ido para lá. Faço atendimento individual presencial e praticamente desde o início eu faço atendimento online, porque logo que eu comecei a trabalhar, eu fui convidado para ir para outros estados. E com isso, por quê? Porque o segundo grupo que eu fiz veio fazer constelação comigo uma pessoa que era presidente de uma ONG que tinha sede em Brasília. E foi tão legal o trabalho com ela, eu fiquei tão impressionado de perceber o que estava se mostrando, e ela também, que ela me convidou para ir a Brasília e chamou toda a diretoria da ONG para participar de um trabalho lá. E nessa diretoria tinha gente de Fortaleza, gente de Santa Maria, gente de Porto Alegre, gente de Cuiabá, e eu acabei sendo convidado a visitar outros estados muito rapidamente. E naquela época não tinha tantos consteladores no Brasil. Então eu fazia um grupo lá e depois de algum tempo as pessoas me diziam: eu quero fazer outra constelação. Eu falei: meu amigo, ou você organiza um grupo aí na tua cidade, ou você arruma outro. Eu falei: não, eu quero fazer com você. E aí eu comecei de uma maneira muito intuitiva a fazer atendimentos online ainda no tempo da internet discada. E depois da banda semi-larga, né? Que quando a banda larga começou a chegar. E então eu também faço atendimentos online, mas a minha experiência não vem desse período aí de pandemia. A minha experiência nisso é mais antiga. E antes de terminar a formação em constelações familiares, eu fiz uma formação com um instituto da Alemanha chamado Infosion, de constelações organizacionais, consultoria sistêmica e coaching sistêmico. De nós três, Homero, Marisa e eu sou o único que tenho
especialização, vamos dizer, e no uso de constelação em sistemas não familiares. A Marisa fez uma formação em educação sistêmica, que eu não fiz, eu fiz alguns módulos, então a gente se complementa de um jeito que para mim é muito satisfatório. Eu gosto muito de trabalhar com esses dois, eu sempre aprendo muito com eles, e o que eu noto ao longo desses 10 anos é que no início a gente era muito diferente um do outro. Hoje a gente continua muito diferente, mas é impressionante como de repente eu me vejo utilizando determinados recursos que eu absorvi do Homero ou da Marisa. E é interessante como às vezes eu vejo hoje em dia a Marisa moderando um grupo ou conduzindo uma constelação e eu me vejo na Marisa. Então, e no Homero também. Então eu noto que outro dia eu assisti uma aula online do Homero, eu fiquei só de ouvido ali, porque era a vez dele, mas faz tempo que eu não vejo o Homero, deixa eu pelo menos ficar ouvindo meu amigo. E é interessante como ele usou uma série de imagens para explicar a teoria, que são imagens que eu, originalmente, entre nós três, fui eu que usei, né? E aí eu falei, que legal, eu estou cada vez mais Homero, cada vez mais Marisa, e eles também estão cada vez mais Almir, né? Então, constelação é um campo de estudo que é um campo aberto. A gente não vai parar. Se você gostou e gostar, te prepara para ler muito. Se você ainda não é de ler muito, você vai ler muito, porque a absorção intelectual, conceitual, ela é muito necessária, e se prepara para viver sempre descobertas. Por mais que as ordens sejam somente 3 e todos os problemas que a gente vai encontrar eles estejam apoiados numa das 3 ordens, pelo menos, é impressionante a variedade de caminhos que o amor encontra para levar a vida adiante. É impressionante como é difícil você ter histórias que sejam absolutamente iguais. Às vezes acontecem coisas que a constelação parece um filme que você já viu, mas cada caminho que o amor faz através das pessoas, ele é único, né? O que me dá uma suspeita de que cada um de nós é um pequeno milagre, mas absolutamente genuíno nesse universo. Apesar de nós sermos semelhantes, nós, na realidade, não somos iguais, mas semelhantes nós vamos ver que somos mesmo. Pois muito bem. Então é isso. E os temas desse módulo, deixa eu só ter certeza, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo um pedaço? Não? Então deixa eu compartilhar a minha... a Nanda está vendo a minha tela. Não está. Não está. Eu vou compartilhar agora. Ó, eu vou deixar vocês aqui no cantinho. Talvez agora a minha tela vá aparecer, tá? Está aparecendo. Eu vou deixar vocês aqui no cantinho porque eu quero ver vocês, tá? E eu vou deixar o PowerPoint aqui do lado. Se tiver muito pequenininho, eu posso aumentar um pouco. Vocês estão conseguindo ler? Espera aí, apresenta aí, Almir. Sim. Tá? Então, quais são os temas dessa nossa noite aqui? Eu vou falar um pouco do Bert e das ordens do amor, vou falar do que compõe o nosso sistema familiar e os outros sistemas a que nós pertencemos. Vou mencionar o pensamento sistêmico, que é o ambiente do conhecimento onde as constelações estão inseridas. Vou falar do campo ciente. Campo ciente é o termo que o Bert Hellinger usou. Hoje em dia, muitas pessoas falam do campo mórfico. E tem uma aluna do Bert Hellinger, chamada Ursula Frank, que trouxe esse nome, o campo de memória.
todos eles estão falando da mesma coisa. E nós vamos falar disso ao longo de 20 meses. E é impressionante que mesmo a gente se falando disso ao longo dos 20 meses, o assunto não vai se esgotar. Vou explicar essa existência dos representantes na constelação, os passos para a montagem de uma constelação, a diferenciação rapidamente entre constelação em grupo e atendimento individual e do atendimento presencial para o online. Tá bom? Esses temas eles estão ordenados mais ou menos por ordem de importância para a gente transmitir para vocês, mas o estudo de constelação ele não é linear, ele é circular. Tudo que a gente vai falar aqui, vocês talvez vão ouvir de novo, talvez um pouco mais detalhadamente, ou vão ouvir um outro aspecto em algum outro módulo. O Leandro, que já passou pela nossa formação, ele sabe que quando a gente fala dos representantes, por exemplo, o pouco que eu vou ter tempo de falar aqui não vai esgotar o assunto. E nós vamos conversar sobre isso, às vezes, mais de uma vez, de novo. Mas é importante, gente, que aquilo que eu consegui transmitir, que vocês procurem se esclarecer. Se eu não for claro, procurem, não deixem passar. É melhor que a gente ande pouco, mas ande com segurança. Então eu conto muito com essa atenção de vocês, tá? Almir, posso fazer uma pergunta? Pode, Vera. A gente vai ter algum material, você vai disponibilizar materiais para a gente... Esse PowerPoint aqui, tá? Tá ok. E a gente, durante muito tempo, a gente entregou uma apostila em muitas turmas e depois a gente viu como isso era contraproducente, porque a gente estava criando preguiçosos. As pessoas liam a apostila e não liam os livros. E a apostila não resolve, ela não entrega realmente. Então a gente tem convidado as pessoas a ler os livros e durante a formação no aspecto presencial, fazer o possível para estar atento às vivências. Não ficar muito preocupado em ficar anotando tudo. Se bem que eu sei que isso é um recurso de aprendizagem. Tem pessoa que parece que só absorve se anotar. A gente não fica pegando no pé. Mas se você não é aquele tipo de pessoa que precisa anotar, é melhor você estar lá sem a preocupação com anotar, você vai absorver mais, tá? E tudo que a gente vai falar está nos livros. É só começar a percorrer os livros do Bert Hellinger. A gente vai indicando a cada módulo pelo menos um livro, tá? Muito bom, Bert Hellinger. Tem gente que acha que o Bert Hellinger é uma espécie de iluminado, um médium, alguém que estava dormindo e de repente acordou ou entrou num transe e descobriu as constelações. Porque às vezes a pessoa tem os primeiros contatos e tem uma ideia meio mágica, mistifica e tal. Bert Hellinger, ele foi uma pessoa com uma grande capacidade intelectual e que se dedicou longamente a estudar o ser humano. Bert Hellinger era psicanalista, filósofo, pedagogo, teólogo. Deixa eu ver se ele fez mais alguma faculdade. Enfim, acabou de sair uma biografia dele que eu apenas comecei a ler. E ali tem todos os detalhes. E dentro da área das terapias, ele fez muitas formações. Por exemplo, ele estudou hipnoterapia com Milton Erickson. Ele estudou a terapia da estrutura familiar com Virginia Satir. Ele estudou psicodrama com Jacó Moreno. Ele estudou terapia primal. Ou seja, ele ralou muito. Ele estudou muito, ele pensou muito e ele experimentou muito. Água, quero.
Ele... Não, a minha esposa veio aqui perguntar se eu precisava de alguma coisa e eu esqueci de trazer água para cá. O Bert, ele estudou bastante e ele tinha uma inquietação como psicanalista que ele percebia que ele conseguia ajudar as pessoas, mas muitos casos regrediam, ou então muitas pessoas ele percebia que ficavam desconfortavelmente dependente dele. E ele não cansou de buscar um caminho para trazer soluções que pudessem, de fato, ter mais consistência do que ele estava conseguindo com a psicanálise. Não quer dizer que a psicanálise não tenha consistência. Eu estou falando do Bert como um buscador, como um estudante. Fala, Nanda. Você quer perguntar alguma coisa? Ah, não, é que você botou a lapiseira ou a caneta assim, eu achei que você estava me chamando. Então, tem um aspecto que a gente não pode negligenciar se a gente quer conhecer constelações segundo Bert Hellinger, é o nosso ambiente cartesiano, cognitivo. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos perguntar e entender através do nosso ambiente racional. Porém, a outra coisa muito importante que o Bert Hellinger fez foi observar e experimentar. Através da observação e da experimentação, ele acabou chegando a lugares que as terapias, os trabalhos, os estudos que ele fez ajudaram ele, mas não tinham deixado explícitas uma série de descobertas que ele foi fazendo pela experimentação, tá? Então, quando ele estudou Virginia Satir, por exemplo, ele entrou em contato com terapia sistêmica, porque o modelo da Virginia Satir é um modelo terapêutico sistêmico. Quando ele estudou Jacó Moreno, ele viu uma outra terapia sistêmica funcionando. Então, quando a gente fala em constelação sistêmica familiar, que é o nome e o sobrenome, né, desse modelo de trabalho, a gente pode facilmente reconhecer que existe uma longa estrada percorrida antes da chegada do Bert Hellinger. Tá? Agora, o Bert, ele sacou umas coisas, ele é original em uma série de coisas importantes. Tá? Mas para mim, o importante é passar para vocês algo que sempre me chamou muito a atenção. O pensamento sistêmico, gente, ele é mais antigo e ele durou muito mais tempo ao longo da história da humanidade, ele prevaleceu durante muito mais tempo do que essa ideia iluminista de que o ser humano é um indivíduo isolado e que se a gente olhar para o indivíduo isolado, nós vamos entender tudo. O pensamento sistêmico, ele, assim, o registro mais antigo que eu já vi de ideias sobre isso é de um filósofo que antes do Sócrates, ele já estava dizendo lá que existe uma inteligência ou existe uma não lembro agora o termo que ele usou, mas a expressão para definir o que liga a vida, ele chamou de totalidade abrangente. O Tales de Mileto, ele conceituou a totalidade abrangente, que é uma espécie de inteligência, de conectividade, de alma, é uma presença imaterial que faz com que qualquer movimento da vida afete a vida. Ou seja, quando a gente vai olhar aí no final do século XX, o começo do XXI, mecânica quântica, terapias quânticas e tal,
O Tales de Mileto já estava nessa pegada lá antes do Sócrates, né? Então, e ao longo da história, gente, na administração, na filosofia, na pedagogia, em muitas áreas do conhecimento humano, a visão sistêmica ela está presente em muitas vertentes. E na área das terapias também, a constelação não é única, tá? Então, eu trabalho muito no sentido de desmistificar o Bert Hellinger e desmistificar a constelação, como se fosse algo sobrenatural, como se fosse algo assim que, se a pessoa não for um QI altíssimo, ou se não for uma pessoa com uma percepção extrasensorial, ela não vai conseguir trabalhar com constelações. No meu entendimento, no meu estudo, cada um de nós, com a bagagem que nós trazemos, pelas profissões pelas quais passamos ou estamos, e com todo o aprendizado que nos toca ao longo da vida, se nós agregamos a visão sistêmica da constelação, quando eu me hospedo num hotel, hoje eu estou no hotel, eu nem escrevo lá na ficha do hotel, profissão jornalista. Por quê? Porque nós não vamos deixar de ser nutricionista, psicólogo, professor, nós não deixaremos de ser advogados, médicos, não deixaremos porque adotamos a constelação. Vocês deverão ver que a sua pegada, o seu jeito de abordar, ele vai ser muito marcado por toda a bagagem que você traz. Assim também aconteceu com Bert Hellinger. Quem estuda Virginia Satir, por exemplo, eu já estudei, já fiz alguns módulos na metodologia dela, é interessante como você vê a raiz da constelação num outro modelo de trabalho. O Bert também estudou PNL, Programação Neurolinguística. E deve ter coisa que eu não estou me lembrando agora, mas tudo bem. O cara estudou bastante, tá? Ele era padre, né? Durante 20 anos ele foi padre. E ele foi um padre que não perdeu tempo. Ele usou muito tempo dele para estudar. Eu citei algumas coisas aqui, tá? Bom, então a família, o que nós chamamos de sistema familiar, é o nosso sistema básico, primário. Nós nascemos de um pai e uma mãe. Opa, fala, Leandro. Não, só mexendo a cadeira aqui. Tá bom. Então, por gentileza, desliga o microfone. Atendendo a Kátia. E a mim também. Explicar basicamente o que é o sistema familiar. O sistema familiar, se eu não tenho irmãos, é composto por meu pai, minha mãe e eu. Meu pai biológico, minha mãe biológica e eu. Meus irmãos consanguíneos, se eu tenho irmãos. Meus avós, os 4 avós. Meus bisavós. Talvez alguns dos meus tios, depende um pouco da história da família. Esses são os membros do meu sistema familiar que são os mais evidentes. Normalmente são os que mais aparecem quando a gente faz uma constelação. Estão entre estes. Agora, existem formas de pessoas que não são parentes consanguíneos se vincularem ao nosso sistema e nós ao deles. Então, por exemplo, se eu tenho pais adotivos ou se eu tenho pai de criação, se a minha mãe, por exemplo, teve um primeiro casamento que, entre aspas, não deu certo, e depois ela se separou e então se casou com meu pai.
Então, a existência do sistema ao qual eu faço parte, ele tem vamos dizer, ele deve alguma coisa para aquela mulher que era casada com meu pai e eles romperam, ou ela morreu, meu pai ficou viúvo, sei lá, qualquer coisa que aconteceu que eles não puderam permanecer juntos, e só então meu pai se encontrou com minha mãe e só então eu nasci. Então os ex-cônjuges, eles também se vinculam ao nosso sistema. E uma outra forma muito importante de vinculação é relacionada às dores mais importantes. Por exemplo, quando ocorre um assassinato. Um assassino, ele fica vinculado ao sistema da vítima. E a vítima fica vinculada ao sistema familiar do assassino. É muito mais comum nós recebermos nas constelações pessoas que têm um histórico de vítima de assassinato ou de outro tipo de violência extrema, que também vincula. Mas também, se temos algum assassino na família, nós temos, de alguma forma, algum vínculo com a família da vítima. Mas, fundamentalmente, vamos pensar na família consanguínea, pai, mãe e irmãos. E esse é o sistema familiar básico. Esse é aquele do qual a gente nunca escapa, nem que a gente queira. Mesmo que eu não conheci meu pai, ou minha mãe morreu no parto, o que quer que tenha acontecido com eles ou com um deles, os meus pais biológicos sempre serão meus pais. Tá? Portanto, junto com a genética, eu recebo também uma herança ancestral. Eu recebo junto duas histórias. A história do clã da minha mãe e a história do clã do meu pai. Ok? Eu não sou totalmente consciente dessa história. Aliás, normalmente o que nós temos de notícia sobre o clã do pai ou da mãe são fragmentos. E muitas vezes com esses fragmentos eu até monto uma história como se ela fosse verdadeira. Eu junto partes e monto às vezes na minha cabeça uma história como se ela fosse a história toda. E muitas vezes isso é um dos equívocos mais importantes que a pessoa comete na visão sistêmica. Tá bom? Ok. Essa memória ancestral, que é minha e da qual eu faço parte também, eu também sou dela, é o que o Bert Hellinger chamou do campo ciente. É um campo de memória, como disse a Ursula Frank, onde a história do nosso clã está impressa. É um campo de notícias, é um campo de informações. Tá? A constelação, ela é uma maneira de nós obtermos informações que estavam veladas para nós, que estavam ocultas para nós, e que através de uma constelação elas podem se tornar visíveis e se tornar explícitas. E quando isso acontece, o meu olhar para um determinado problema, uma determinada questão, o meu olhar muda. E ao mudar o meu olhar, tudo começa a mudar. A partir da mudança do meu olhar, o mundo começa a mudar. Então a constelação, ela é uma maneira de acessar o campo de memória que nós levamos conosco, que não se deve confundir com as lembranças e nem com as histórias que nos contam, porque por mais que nos contem histórias sobre o nosso passado, ainda assim ninguém é capaz de nos contar a história toda. Sempre nós temos, a respeito do passado, fragmentos de informações.
E muitas vezes o que mais fica presente sobre a história tem a ver com dores, tem a ver com traumas, tem a ver com fatos que causaram dor. E às vezes alguns acontecimentos maravilhosos e também grandiosos e por isso inesquecíveis. Por exemplo, uma criança de 10 anos que acompanha o nascimento de um irmão, depois dele ter sido durante 10 anos filho único, isto é algo extremamente marcante na vida de uma criança que já tem um pouco mais de idade. Não estou falando de uma criança necessariamente de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, esses intervalos menores, onde normalmente as crianças são geradas, né? Mas quando há intervalo maior, a chegada de um irmão mais novo é uma festa na alma do irmão mais velho, que independente das reações que ele possa ter, às vezes algum ciúminho e tal, na verdade alguma coisa muito grande aconteceu e aos poucos ele vai se dando conta disso. Outros vínculos têm a ver com os natimortos, então crianças natimortas e abortos espontâneos e abortos provocados. Eles também fazem parte, tá? Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Fala aí enquanto eu dou uma mastigada num pedacinho de pizza aqui, que hoje é meu aniversário, tá? No dia de hoje eu comecei... Não é meu aniversário de nascimento. No dia de hoje, há 34 anos, eu me tornei pai. Então hoje é aniversário do meu filho mais velho e tá rolando uma festinha lá e eles ficaram com pena de mim e me trouxeram um tequinho de pizza. Então vamos lá. Tem algum comentário, alguma pergunta? Homero, não, desculpe, Almir. Fala, Cátia. Eu tenho. Parabéns pro filho. Muito obrigado. Para vocês também. Obrigado. Eu queria saber o seguinte, tu disseste ali que é o olhar, o meu olhar que muda diante daquilo que eu estou observando na constelação, que vai fazer um movimento diferente, é isso? É. Espera um pouquinho, vem cá. Ai, que amor. Vem cá, Fê. Vem cá. Essa é minha netinha, ó. Aurora. Deixa eu ver aqui. Oi, Ai, Aurora. Que linda. Meus amigos, Aurora. Oi, Aurora. Oi, que nome lindo, Aurora. E Tchau, uma menina muito linda. Ela é fofinha. Sim, Kátia. O olhar. Mudou o olhar, começa a mudar tudo. Por quê? Acho que com a tua bagagem não é difícil você reconhecer que nós somos seres vibracionais. Existem os aspectos imateriais do ser, né, os planos imateriais do ser, mas existe o corpo também. E o corpo, basicamente, é água, que é um dos elementos mais sensíveis da natureza. Aliás, o Tales de Mileto dizia que o que une toda a vida é a água. A água é o elemento que vibra em todo o ser vivo e é pela água que nós estamos ligados a todas as outras manifestações da vida. Show de bola, né, esse Tales? Um carinha especial. Se vocês tiverem paciência de ler, um filósofo pré-socrático, ele é muito interessante. Pois bem, eu sou um ser vibracional, tá? Então, vou pegar um pequeno exemplo. Eu era criança, estava na sala de casa brincando com minha irmã e, de repente, o meu pai, lá no quarto deles, meu pai deu um grito com a minha mãe. Naquele dia, eu me assustei e me veio uma ideia. Meu pai é nervoso. Meu pai é agressivo com a minha mãe. E aí, algumas coisas que eu começo a observar, meio que já vão meio filtradas por essa impressão e vão me confirmando uma certa ideia a respeito do meu pai. E vá lá que eu esteja certo. Meu pai talvez
fosse mesmo uma pessoa agressiva. Meu pai pessoalmente não era, mas digamos, através de uma constelação, eu posso, por exemplo, me deparar com uma imagem. A minha mãe sussurrou alguma coisa para o meu pai e ele gritou. A partir do momento que se revele para mim que aquilo que eu olhava do meu pai tinha um ambiente sistêmico para ele acontecer, ou seja, ele não gritou por gritar, alguma coisa aconteceu com ele, ou entre eles, mesmo que eu não escutei. A minha vibração em relação ao assunto, ela estava totalmente enviesada pela minha percepção dos fatos. A partir do momento que uma constelação revela um outro lado, não necessariamente o que eu trazia era ilusão ou mentira, mas seguramente não era toda a verdade. E com isso, a minha maneira de olhar para aquela cena da infância, ela muda. Então a minha vibração em relação ao meu pai começa a mudar. Minha mãe não era tão santa, não era tão coitadinha, meu pai não era tão ruim. E alguma coisa começa a mudar na minha maneira de ver. E isto começa a fazer a mudança que eu espero que aconteça. Entende? Então, a partir do momento que se descortina um aspecto da minha história que era oculto para mim, a minha visão já se amplia. E como disse o Einstein, né, uma vez que ampliou, não volta mais ao tamanho original. Você pode ficar pé da vida porque a constelação acabou tirando aquela ideia de que a mamãe era uma santa ou o papai era um santo, tanto faz. Você fica brava com a constelação. Mas uma vez que você viu isso, você não vai poder desver. Está visto. Então, algum impacto, mesmo que seja pequeno, porque você luta contra aquilo, você rejeita, você fala mal de constelação e tal, você viu. Portanto, lá no fundo, no íntimo, alguma coisa muda na tua vibração. E com isso, o teu entorno começa a mudar. Consegui explicar? Tá? Por isso que o nosso instituto se chama Olhar Sistêmico, porque a gente trabalha com a visão mesmo, com o olhar sobre as questões que nos tocam. Tá? Beleza? Posso ir para frente? Almir? Oi, fala, Fernanda. Quero perguntar aqui a respeito do pensamento sistêmico e do campo ciente, para ver se eu entendi que o pensamento sistêmico é o que é o meu, que está no meu ser, e o campo ciente é aquilo que eu trago da ancestralidade? Não. Não. Quer dizer, não que não seja. Uma vez que eu tenho a consciência de que a vida é sistêmica, isso naturalmente permeia o meu pensamento. Tá. Mas eu usei o pensamento sistêmico aqui como uma linha de pensamento presente em muitas disciplinas, no estudo da história, na filosofia. Por exemplo, quando o Jung formulou, né, o conceito e explorou isso no seu modelo de trabalho, o conceito do inconsciente coletivo, ele é totalmente conectado com a ideia de que a vida é sistêmica. A vida, eu não sou uma ilha isolada. A minha vida, ela é totalmente relacional. Mesmo que eu more sozinho, mesmo que eu viva numa gruta lá como um ermitão, eu estou o tempo todo, mesmo que seja no meu pensamento, de alguma forma me relacionando. Eu estou trocando energia o tempo todo, de forma presencial ou não. Por exemplo, aqui nós estamos online, né? E de manhã eu tive um grupo de estudos, por exemplo, que tinha gente que está no interior da China, gente de Portugal, gente
do interior do Amazonas, gente de São Paulo, enfim. Viver é trocar, viver é relacionar-se. Então, mesmo quando eu estou só, meditando, quando eu começo a meditar, e eu chamo, por exemplo, na minha meditação, a presença de anjos, eu estou me relacionando com os anjos. Ok? Então, mesmo eu estando sozinho, eu estou acompanhado. Mesmo eu agindo sozinho, a minha ação, ela acontece em nome de muitos. Digamos assim, né? Por exemplo, na sua geração não, mas na minha geração, mulher que dirigia automóvel não era muito bem vista. Parecia assim, para que isso, né? Para que mulher dirigir automóvel? Estou falando, eu como criança observando os adultos, portanto eu estou falando da geração dos meus pais. Tá? As mulheres que dirigiam carro, naquela época, elas, na verdade, estavam fazendo aquilo não só por elas. Elas estavam fazendo aquela atitude por muitas mulheres do sistema delas que durante muito tempo talvez pensaram em dirigir carroça, em cavalgar, em velejar e não podiam. Então, os nossos movimentos da vida, ainda que eles sejam aparentemente solitários, nós estamos fazendo em nome de muitos que nos antecederam. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa da minha família que teve um diploma universitário. Quando eu me dei conta disso, num exercício sistêmico, eu me arrepiei inteiro. Parecia que tinha um mar de gente na minha formatura. Quando eu revivi a minha formatura, sendo eu o primeiro cara de uma imensidão de gente a ter um diploma universitário. Ou seja, as minhas vitórias não são só minhas. Eu vou com muitas pessoas, mesmo que eu seja um solista, eu não seja muito bom para tocar em orquestra, eu não seja muito bom para compor sociedade, eu gosto de trabalhar sozinho, tudo bem. Você não está sozinho, você está com os seus professores que te ensinaram, você está com um monte de gente com você, entendeu? Então, quando eu estou aqui falando disso, o Bert Hellinger não deixa de estar aqui, porque ele é o cara com quem eu mais aprendi sobre constelação, entendeu? O Homero e a Marisa não deixam de estar aqui, porque eles são meus sócios nesse projeto. Então hoje eu estou aqui dedicando algumas horas e eles estão fazendo outra coisa, mas eu estou aqui por eles também. E assim por diante, tá? Isso ficou claro? Ficou claro, beleza. Tá bom. Vamos lá. Então, essa história do campo ciente. Se você for para a física, por exemplo, estudar a teoria dos campos, você vai perceber que qualquer que seja o campo do qual nós estamos falando, ele não foi inventado. Ele já existia, ele existe desde que a vida existe, e ele apenas num determinado momento do desenvolvimento científico, o desenvolvimento do conhecimento, passou-se a reconhecer a existência desse campo e a manejá-lo de uma certa forma e até a estabelecer algumas métricas em relação a esse campo. Vamos pensar, por exemplo, no campo gravitacional. A força gravitacional não foi inventada no dia que, como conta aquela historinha, né, caiu uma maçã na cabeça de alguém e ele ficou pensando por que a maçã caiu na cabeça dele, né? A gente sabe que isso é só uma historinha e tal, mas tudo bem. Não foi só no momento em que alguém começou a perceber, pomba, se eu largo uma coisa, ela cai. Aí, se eu tenho dois ímãs aqui, o objeto não se mexe. Se eu tenho um ímã só, o objeto corre para o lado do ímã.
Se eu tenho 2, ele não se mexe. Quer dizer, a partir de um certo momento, raciocinando, experimentando e observando, começou-se a formular aquilo que hoje se conhece, se mede, se sabe a força que imprime, etc., etc., que a gente chama de força da gravidade, tá certo? Então a existência do campo, ele não é da idade da teoria sobre aquele campo ou da comprovação da sua existência. Então isso vale também para esse campo mórfico ou morfogenético, ou campo de memória, ou, como disse o Bert, um campo ciente. O exemplo mais banal, assim, para explicar isso, pensa num formigueiro. Um formigueiro é ciente, o formigueiro sabe exatamente de tudo. E ele funciona porque cada um dos pequenos elementos que compõem o formigueiro funciona exatamente como tem que funcionar. Então, cada formiguinha faz exatamente o que tem que fazer e, com isso, o sistema formigueiro se mantém vivo. A teoria do campo ciente diz o seguinte: o todo sabe das partes, mas a parte não sabe do todo. Uma fogueira, ó, eu pensei na formiga de fogo, né? Que é uma sociedade muito complexa, mas vamos lá. Uma formiga, ela não sabe do formigueiro, ela não tem a ideia do projeto, ela não raciocina, ela não mede, ela não decide se ela deve ou não deve. Aparentemente, ela toma uma decisão: eu vou lá cumprir tal tarefa. E existem aquelas que a tarefa delas é morrer para salvar o formigueiro. Se vier um tamanduá meter a língua lá, ela vai machucar a língua do tamanduá e, com isso, ela vai se expor à morte. Então, o campo mórfico, depois eu explico exatamente o campo mórfico de onde veio, esse chamado campo ciente, ele é ciente mesmo. O Bert falava de uma consciência sistêmica ou de uma alma sistêmica. Quer dizer, existe vamos dizer, no coletivo daquela família uma força, uma inteligência, uma regência que não é do indivíduo e que muitas vezes influencia o indivíduo. Tem indivíduos que pensam que existe o pleno livre-arbítrio. É mais ou menos o seguinte: eu sou livre para tomar decisões dentro daquilo que eu consigo enxergar. Por exemplo, se eu sou um cara que estou querendo plantar um pomar e eu só conheço banana, laranja e mexerica ou bergamota, não é, dona Kátia? Eu não vou plantar jabuticaba, eu não vou plantar romã, eu não vou plantar acerola. E eu vou achar que eu estou escolhendo, eu vou plantar essas laranjas aqui, essas bergamotas aqui e tal, e as bananas, e o figo, e eu não sei deles, então eu não vou plantá-los. Então é mais ou menos, a história do campo ciente é começarmos a admitir que existe uma inteligência que é superior à inteligência pessoal, ou existe uma alma que é superior à alma individual e que, de alguma maneira, nós estamos a serviço desse movimento coletivo, como se a gente fosse uma formiguinha do formigueiro. Só que a gente tem umas diferenças, a gente tem ego, a gente tem umas diferenças. Né? Nós não somos uma formiga. É só para explicar, mais ou menos, essa ideia do que é o tal do campo ciente. Tá? A expressão campo mórfico, ela veio da biologia.
um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que não conhecia o Bert Hellinger, ele formulou a teoria do campo mórfico ou morfogenético. Se vocês forem para o Google, vocês vão encontrar toneladas de coisas sobre campo morfogenético, que dizia exatamente isso. Os sistemas, as espécies, elas aprendem coletivamente. Existe uma espécie de aprendizado que acontece com indivíduos de uma espécie e que, a partir de um determinado número de indivíduos da espécie que aprende alguma coisa, aquela espécie toda começa a praticar aquele aprendizado. E isso tem a ver, por exemplo, com um cara da área de administração chamado Peter Senge, que estudou as organizações que aprendem. E ele chegou a quantificar isso. Um determinado traço cultural de uma empresa, ou de uma organização, ou de um país, quando ele é adotado por um determinado número de indivíduos daquele sistema, ele passa a ser um dado cultural do sistema. Muito rapidamente, ele é transferido de 300 indivíduos para todos os 1.500 indivíduos, por exemplo. Estou chutando aqui. Então, o Sheldrake, que é o cara do campo mórfico, é um biólogo. Esse cara está vivo até hoje. Ele foi conhecer o Bert Hellinger mais ou menos uns 10 anos depois que ele estava falando em campo mórfico nas universidades por onde ele andava. E quando eles se conheceram, eles viram que eles estavam falando a mesma coisa, só que um no campo da psicoterapia, o outro no campo da biologia. Tá? Tem um livro do Sheldrake, editado em português, que eu acho o melhor. Se vocês tiverem tempo e um dia para ler, chama-se A Sensação de Estar Sendo Observado. É um livro muito legal sobre a teoria do campo morfogenético, mas eu acho que vocês poderiam lê-lo depois que vocês estivessem já na metade da formação, porque essa ideia sobre o campo, segundo o Bert Hellinger, já vai estar mais assimilada, tá? Nós sempre lidamos com isso. O campo familiar, o campo sistêmico familiar, ele sempre fez parte da realidade da vida dos indivíduos. Só que com as terapias sistêmicas, especificamente com a constelação, a gente passou a, vamos dizer, de uma certa forma, lidar com essas forças de uma maneira mais organizada, mais sistematizada, mais metodologizada, com método, tá? Mas, de alguma forma, o ser humano, ao longo das gerações, vem lidando exatamente com isso do jeito que pode, tá? E nós podemos ampliar a nossa possibilidade de visão e, portanto, a nossa possibilidade de ação a partir do reconhecimento da existência desse campo ciente do qual nós fazemos parte e que faz parte de nós. Por exemplo, matéria do Fantástico. 2 irmãos gêmeos, separados logo que nasceram. Um foi criado no interior, se eu não me engano, da Paraíba, e o outro foi levado, adotado por pais do Sudeste que foram morar na Irlanda ou na Escócia. Depois de 30 e tantos anos, eles ficam sabendo da existência um do outro e vão se encontrar. E eles descobrem, por exemplo, que os dois tinham se casado no mesmo dia, mês e ano, e a mulher de cada um se chama Maria. Esse fenômeno podemos chamar de coincidência, podemos chamar de qualquer outra coisa. Para um estudante de constelação, isso é uma manifestação do campo ciente.
irmãos gêmeos estão profundamente conectados e, se estão separados, estão em busca um do outro. Nasceram no mesmo dia, casaram no mesmo dia e as respectivas esposas têm o mesmo nome. Né? Acontece toda hora? Não. Mas quando eu vi essa reportagem no Fantástico, eu falei, olha o campo aí. E eles nem sabem que existe o campo. Um é professor de nível médio, e o outro é um botânico, alguma coisa, biólogo, não sei. Ele é da área de ciências naturais e não sabem de Bert Hellinger. No entanto, estão vivendo a realidade desse campo ciente. Tá? Ok? Bom, o que o Bert fala é algo muito delicado e quase cruel. Ele diz o seguinte: a sobrevida do sistema, ela tem primazia, ela é mais importante do que a sobrevida dos indivíduos. Ou seja, tudo que o sistema quer é sobreviver com o melhor equilíbrio possível, mesmo que alguns sejam sacrificados. Quer ver o sacrifício de um indivíduo em favor do sistema? Para as constelações, a esquizofrenia, por exemplo, ela não é de um indivíduo. A esquizofrenia é vamos dizer, um problema familiar, que um dos indivíduos pega para ele e que todo o sistema agradece a ele, e, se de fato reconhecer a importância, cuida dele, porque ele absorveu uma dor, um problema, uma disfunção, uma dificuldade que é familiar, que é sistêmica. Depois vocês vão ver isso com mais detalhes, mas eu estou dizendo que isso se manifesta de muitas formas. Como algo assim que procura manter o equilíbrio do sistema, por mais estranho que pareça. Depois que eu falar das ordens do amor, eu posso detalhar um pouco mais sobre isso para talvez ficar mais claro. Mas o outro paralelo que eu faço, pensa no sistema digestivo. O que acontece no aparelho digestivo quando um dos órgãos não está funcionando bem? Os outros órgãos se estressam para que a vida possa continuar. Se um rim para de funcionar, o outro trabalha em dobro para que a vida continue. Então, o sistema digestivo quer a mesma coisa que o sistema familiar, quer continuar até o limite. Então, você observa isso em outros tipos de sistema também. Por exemplo, a capacidade regenerativa de uma floresta depois de um incêndio. É algo espantoso como existe uma lógica regenerativa e como ela é muito mais rápida do que aqueles desatentos, às vezes, não observam. Bom, enfim, estou talvez abrindo um pouco o leque demais, mas o mais importante aqui é o sistema reconhece a todos os seus membros. Mesmo que você, por exemplo, mesmo que uma criança tenha um pai que foi um assassino e que, portanto, foi condenado e ficou preso durante décadas, e a criança se tornou um adulto sem conviver com esse pai e que, portanto, não conta com esse pai para praticamente nada, portanto, é muito fácil que esse pai seja esquecido e essa criança já substituiu esse pai por um avô, ou por um padrasto, ou por um padrinho e tal. O sistema não esquece desse pai. Portanto, por exemplo, aqui tem pessoas já com alguma experiência de vida.
Quantas pessoas nós conhecemos que dizem e que reconhecem e que se lembram que na sua família houve uma prostituta? Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Por quê? Porque para a família, essa atividade, embora seja muito antiga e muito propagada, ela representa uma dor perante a ética, a moral, etc., né? Ou as crenças religiosas, etc. Então, para aquela geração onde existiu uma prostituta, para que a vida possa continuar, é melhor deixar essa mulher para lá. Então ela não vem nas festinhas de aniversário, ela não aparece nas fotografias. Portanto, para a geração seguinte, para os filhos daquela geração, aquela tia já não é nem mencionada. Quando falam o nome dela, as irmãs cochicham. Ela some. No entanto, para o campo ciente e para a alma do sistema, esta mulher tem o seu lugar. Assim como os pedófilos, os malvados de toda categoria, os corruptos, os piratas, todos. O sistema não sonega, não renega nenhum dos seus membros. Já os membros, às vezes até por um mecanismo de defesa ou por uma necessidade de sobrevivência, sim, eles às vezes não conseguem mais pensar naquela pessoa. Porque cada vez que pensam é muito dolorido. Então eles tentam abafar aquela existência. Eu estou dizendo na própria geração. Na geração seguinte, eles já quase não sabem de nada. Às vezes os que ficam sabendo como um segredo. Olha, o tio Olavo, dizem que ele foi padre e dizem que ele abusava de crianças. Isso é dito com muita vergonha, com muito constrangimento, e às vezes, quando é dito, é um segredo, não é algo assim. Viva o tio Olavo, hoje ele faria 100 anos, parabéns para o tio Olavo. Não é assim. Essa vida não é celebrada. Ela é quase amaldiçoada. Então, os indivíduos fazem o que podem em relação aos membros do próprio sistema. Mas o sistema não esquece de ninguém. Esse é o campo ciente, tá? Beleza? Tô conseguindo? Vânia, tá ficando alguma dúvida aí? Tá bom. Alguma dúvida, ou pelo menos alguma inquietação, eu espero que fique, porque eu pretendo que vocês pensem sobre essas coisas. Tudo bem, Vera? Posso seguir? Tá. Então, o que é constelação, né? Vamos lá, constelação. Tem gente que chama... Leandro, deixa eu ver, você que tem um pouco mais de janela, o que é constelação para você? Dentro dessa formação aqui, e dentro do que já li nos livros, é uma relação, é um estudo da relação entre os entes de um sistema. Como eles se organizam, como eles se relacionam. Beleza. Tem gente que diz isso, define constelação como uma disciplina. Tem gente que olha a constelação como uma ferramenta. Tem gente que olha a constelação como uma metodologia. Tem pessoas que chamam, né? A própria Sophie Hellinger, ela tem uma patente, ela tem uma marca chamada Hellinger Ciência. Então já existem pessoas chamando constelação de ciência. Até onde eu consigo lidar com isso? Tem gente que fala que é uma terapia, claro, né? Tem gente que fala que é uma gramática, porque a linguagem do Bert é muito peculiar. Ou seja, está todo mundo certo, porque a constelação tem mesmo esses níveis, como esse que o Leandro falou, tem mesmo. Agora, o que
eu vejo de mais importante que a constelação fez comigo nesses 20 anos é me dar um entendimento sobre o sentido da vida e do viver. Então, neste sentido, para mim, constelação pode ser compreendida como uma filosofia. Ok? Mas vamos lá. Basicamente, constelação nasceu como um jeito de resolver problemas. A pessoa está num processo terapêutico, ou a pessoa está lendo os livros de autoajuda, conversa com os amigos, conversa com o seu conselheiro espiritual, com o pastor, com o padre, ou com quem quer que seja, mas ela não está conseguindo resolver uma questão pessoal. A constelação é um caminho para resolução de problemas. Problemas praticamente de toda a natureza. Conflitos familiares, rejeições, portanto, rupturas de relacionamento, questões de relacionamento adulto, né, relacionamento amoroso, afetivo, questões com filhos, questões de saúde, questões com dinheiro, com profissão, assuntos na área pedagógica, assuntos na área do direito, assuntos na área da gestão de empresas ou gestão pública. O Bert Hellinger já esteve no Brasil e fez uma constelação para o Banco Central do Brasil, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Bert Hellinger constelou nações. Então, vamos lá. Constelação é um jeito de resolver problema. Se eu entrar no elevador e encontrar um amigo e eu for descer no 5º andar e ele perguntar o que você faz, eu vou dizer, eu trabalho com constelação. O que é isso? Eu vou dizer, é um jeito de resolver problema. Aí, tchau, me liga que eu te explico um pouco mais. Ou tá aqui o meu e-mail, o meu cartão, entra lá no meu site que você vai ver um monte de coisa lá para explicar melhor o que eu faço. Então, é isso. Certo? Se você tem um problema legítimo, se você não tem curiosidade a respeito de um assunto, mas você tem um problema para resolver, se você tem dificuldades relacionadas a um trauma ou a um padrão de comportamento que você quer mudar, constelação pode ajudar. Se você vive em conflito, a constelação pode te ajudar a encontrar um caminho de conciliação ou de reconciliação. O Bert